Vamos conversar agora com o sociólogo, mestre em Relações Internacionais e presidente da Arco Advice Internacional, Tiago de Aragão. Tiago, boa noite, bem-vindo aqui na CNN. Boa noite, um prazer estar aqui, Muriel. Prazer é nosso. Tiago, quero saber primeiro quais os sinais que a gente está vendo, pelo menos nesse primeiro momento de Javier Milei, ele que acabou quebrando alguns protocolos durante a posse de hoje, deixando de discursar primeiro para o Congresso, se voltando aos apoiadores, ao público que esperava por ele, um público que tem acompanhado ele nos últimos dias principalmente. Que tipo de sinal, na sua avaliação, ele está fazendo? Que tipo de aceno ele faz nesse momento, Tiago? Olha, eu cheguei aqui em Buenos Aires hoje muito cedo, vou já ao Teatro Colón, logo depois da nossa conversa. O Milei estava visivelmente muito emocionado desde cedo, com muita gente perto dele, mas o Milei está tentando demonstrar algum indício de esperança para a população argentina, só que uma esperança não de curtíssimo prazo, de médio prazo. Ele deixou claro, ele repetiu várias vezes, com palavras distintas, de que os próximos meses vão ser muito difíceis, que até o próximo ano pode vir a ser muito difícil. Então, ele está mais ou menos preparando o terreno para que as pessoas esperem ou saibam que não vai ocorrer mudanças muito agudas e muito pesadas num curto espaço de tempo. Dificilmente ele vai, de cara, liberar a saída de dólar do país. Existem inúmeros... Ele não vai terminar com o Banco Central, como ele falou durante a campanha eleitoral. A dolarização também é um negócio que ficou muito para frente, não é um negócio simples. Dolarizar sem dólar é algo difícil de fazer. Então, eu senti o Milei tentando deixar bem claro, para depois não dizer que não avisou, que nada vai mudar de uma hora para outra, que ele precisa de um tempo para poder executar as mudanças que ele prometeu. E o que de prático, na sua avaliação, a gente já consegue acompanhar de mudança a partir, por exemplo, dessa segunda-feira, quando ele começar a se inteirar do que realmente está acontecendo na Argentina? A gente está vendo uma perspectiva de que, de repente, ele comece a cortar ministérios, por exemplo, lembrando que ele não tem um apoio grande do Congresso. O que a gente pode esperar realmente de algo prático, num curto prazo, digamos assim, para alguma mudança que seja realmente relevante? Ou nem isso é possível esperar nesse primeiro momento? É muito difícil, vai ser muito simbólico no começo, porque é um país que não tem dinheiro, que não tem reservas, que não tem caixa e que sobreviveu ao longo dos últimos anos imprimindo dinheiro. Então, o Milei ele vai se confrontar com uma situação certamente pior do que ele imagina e ele vai tentar deixar isso claro para a população, que é uma situação muito pior do que ele imagina. Diferente do Brasil, o Milei não deve gastar muito tempo falando sobre aspectos comportamentais da direita, sobre tradicionalismo, sobre religião, porque ele tem uma questão econômica muito séria na mão para resolver. Então, o foco do Milei vai ser tentar resolver essa situação econômica num ambiente onde ele precisa de apoio no Congresso, ele não conseguiu eleger uma maioria, e num país que não tem a capacidade financeira do Brasil, por exemplo, para poder angariar apoio por meio de emendas, como é muito tradicional no Brasil. Então, na Argentina, ele vai ter que conseguir ampliar o apoio dele dentro do Congresso na base do gogó, na base do convencimento e sempre lutando com as forças contra, porque a Cristina continua sendo muito forte e continua sendo bastante influente, principalmente com os governadores das províncias. Sem dúvida, uma oposição que continua muito firme, né? Agora, Tiago, a gente também acompanha, depois da cerimônia de posse, muitos cumprimentos de Javier Milei com autoridades internacionais, com líderes internacionais. Volodymyr Zelensky, que veio lá da Ucrânia, foi lá cumprimentar pessoalmente, parabenizar pessoalmente Javier Milei. Que tipo de aceno a gente pôde perceber da comunidade internacional para Javier Milei nesse momento de posse, incluindo o Brasil, lembrando que foi o chanceler quem esteve presente nessa posse? Há uma mistura. Existem os líderes internacionais que eles estão demonstrando algum tipo de gratidão pelo que o Milei falou durante a campanha. Outros, como é o Zelensky, eles apostam em mais um potencial parceiro, pelo menos para ser vocal em relação à guerra na Ucrânia contra o Putin. E existem outros que estão desconfiados e que, obviamente, eles participaram da cerimônia, se aproximaram do Milei, estão tentando montar um ambiente de amistoso de relacionamento, mas alguns estão com o pé atrás, como, por exemplo, o caso da representação americana dos Estados Unidos que compareceu. Não existe hoje ainda uma relação de apoio, uma relação de amizade, mas existe uma tentativa de gerar um ambiente amistoso para poder seguir trabalhando até as eleições do ano que vem.
Outro ponto que a gente acompanhou durante o discurso de Javier Milei é ele falando que não vai mudar realmente da noite para o dia esse cenário, mas que é necessário começar a mudança aos poucos e esse dia começaria hoje, no caso hoje, no dia da posse, durante o discurso dele. Vai ser possível realmente acontecer mudanças significativas, levando em consideração a situação, o cenário em que a Argentina se encontra com uma inflação em mais de 100% anualmente quando a gente fala? Qual que é a sua avaliação quando a gente pensa nesse cenário, principalmente econômico da Argentina e as propostas que Javier Milei tem apresentado, mesmo que seja de longo prazo? O Milei ele deixou muito claro que o déficit fiscal e o problema fiscal argentino é muito grave. Você tem um Estado inflado que gasta demais, que tentou exagerar um pouco no apoio e na compra de apoio com vários outros entes semigovernamentais e outras estruturas organizadas. Para o Milei desmantelar isso vai ser difícil. Por exemplo, para ele cortar o número de ministérios, ou o número de funcionários, ou até mesmo zerar o apoio aos sindicatos, que é algo que ele pretende fazer, o reflexo imediato vai ser várias greves concentradas, várias manifestações concentradas em cima dele. Então, é aí que o governo dele vai ser colocado à prova, provavelmente a partir do terceiro, quarto mês da sua presidência. No início, ele vai fazer a avaliação de quais são os efeitos positivos e negativos dessas ações. Ele já deixou claro que existem alguns pontos que ele precisa fazer, cortar gastos é algo que ele necessita fazer. Agora, diferente do Brasil, a Argentina ela é concentrada em Buenos Aires. Buenos Aires é concentrada em praças ao redor da Casa Rosada. Então, a concentração sindical e a concentração da oposição, ela é esteticamente mais forte, esteticamente mais agressiva do que no Brasil, que é diluída em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, outras cidades. A Argentina existe uma concentração muito grande. E o Milei, cortando parte desse sistema de apoio que foi desenvolvido pelos Kirchner ao longo dos últimos anos, é algo que ele vai receber um retorno, um peso muito grande, e aí que a sua presença vai ser colocada à prova. Muito bem, nós conversamos com o sociólogo, mestre em Relações Internacionais e presidente da Arco Advice Internacional, Thiago de Aragão. Obrigada, pela participação aqui mais uma vez e uma boa noite para você por aí na Argentina. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigada.